Eu estou me sentindo o leão na cova dos Daniéis. Obrigado, Rodrigo, Adilene. Saudade de comer aquela tapioca com frango e requeijão. Mandar um abraço aí para os meninos, para o Júnior, vi aí alguns deles, Silvio, Max. Silvio, temos orado aí pela sua mãe, querendo que o bom Deus nos dará a plena vitória em tudo isso aí. Mandar um beijo aí para o Russo, para alguns irmãos que eu não conheço, mas eu sei que faz parte da mesma família, né? Queria bater um papo com vocês essa manhã aí sobre os meus dias, tá, Rodrigo? Queria falar com vocês sobre os acontecimentos que têm marcado o nosso dia, nossos dias aqui, tem marcado o nosso espírito. E a gente tem conversado também muito aqui. Aqui em Fortaleza a gente está meio rebelde com algumas coisas. Nós temos nos reunido em casa, né? Irmãos têm vindo aqui em casa, a gente tem ido na casa de irmãos. A maioria de nós já pegou o Covid mesmo, então até fica mais fácil de circular. Mas a gente tem se reunido, né? Aqui sempre todos os dias da semana, irmãos vêm aqui em casa aconselhar ou ter comunhão mesmo. Eu vou na casa dos irmãos. Tem um mês que a gente está tendo reunião online, assim também como vocês, só para o pessoal da casa mesmo. A gente acredita que são dias de rever tudo que o Pai já nos falou, são dias de... A gente está meio como o livro de Deuteronômio, revendo tudo que já nos foi falado, né? Para que a gente possa, de fato, entrar em um lugar em Deus que a gente ainda não entrou. E numa dessas conversas nossas, o Berg me falou uma parada que ativou uma palavra do meu espírito. Quando o Berg falou, Rodrigo, que sempre que Deus ia executar juízo sobre a terra, Deus levantava uma aliança com o homem, né? E aí ele trouxe várias vezes onde o Senhor quis impetrar o seu juízo sobre a terra, e antes disso ele buscou o homem com quem ele pudesse ter uma aliança. Vocês estão me ouvindo, irmão? Tá beleza aí? Todo mundo ouvindo? E aí, dentre vários dos exemplos, né, Berg citou o exemplo de Abraão, eu peguei o exemplo de Noé. A Bíblia diz em Gênesis 6 que o Senhor deu uma desanimada quando olhou a maldade dos habitantes da terra. Meio que o Senhor se sentiu frustrado, se o Senhor se frustra, né? Ele se sentiu um pouco frustrado com a postura dos homens na terra. E ele decidiu em tudo aquilo, mas aí a Bíblia diz que ele achou graça em Noé e fez com Noé uma aliança. Eu não sei, irmãos, eu não gosto de dizer que nós estamos vivendo debaixo de um juízo de Deus nos nossos dias em relação aí ao Covid e tudo isso que está acontecendo, mas eu acredito sim que Deus está usando todas essas coisas para nos disciplinar, no sentido de nos treinar para uma nova fase, para uma nova movimentação, para ajustar o nosso interior, o nosso coração e mudar a nossa mentalidade acerca de algumas coisas, né? O Senhor não muda, mas ele está sempre em movimento e o modo pelo qual ele se move, ele altera. Deus altera o modo como ele se move para executar a sua vontade, que é desde a eternidade. A vontade do Senhor, ela é desde a eternidade, ela não muda, mas o modo dele executar essas coisas, ele muda. Então, eu acredito que Deus está usando tudo isso para nos ajustar a um novo modo de movimentação, entendimento, comunhão, relacionamento. E sempre que isso acontece, quando Deus está nos transicionando de algo que a gente já sabia fazer, de algo que a gente já tinha conhecimento, de algo que a gente já tinha habilidade, de algo que a gente já tinha intimidade, e está nos inserindo em algo novo, que é completamente desconhecido ou pouco vivido entre nós, algo desperta em nosso coração que eu chamo de ansiedade. Eu não sei quem esses dias aí tem passado por ansiedade, mas eu passei por crise de ansiedade violenta alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Foi daí onde surgiu o que eu quero compartilhar com vocês. Eu não quero compartilhar uma palavra, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos, que eu e a minha casa teve com o Senhor, né, em relação a esses dias. E
ao que eu tenho ouvido os irmãos falar, os irmãos partilhar. A gente está aqui em Fortaleza, por exemplo, vamos fazer 70 dias de quarentena, né, onde o governo do estado decretou esse isolamento e vai fazer agora 25 dias que nós estamos em lockdown. Então, eu confesso para os irmãos que isso é um pouco difícil, já foi mais, né, para mim, mas o Senhor tem me ajudado a compreender e a me ajustar. Mas eu passei e vi alguns irmãos passando situações assim bem terríveis em relação à pressão desses dias e à ansiedade que esses dias têm gerado. E falando do cenário de Noé, né, eu conversando com os irmãos, Rodrigo, você vê, Noé, ele tinha a sua vida. Noé tinha a vida dele normal. E a vida normal, a vida cotidiana de Noé, chamou a atenção de Deus. Quando a gente olha em Gênesis 6, Deus relatando a sua insatisfação com os habitantes da terra, mas anunciando que teve alguém que chamou a atenção positivamente de Deus, alguém que agradou o coração de Deus. O que agradou o coração de Deus foi a vida de Noé. Não há menção de igreja naqueles dias, não há menção de Bíblia naqueles dias, não tinha pastor, não tinha apóstolo, não tinha nada dessas coisas, mas a vida cotidiana de Noé, a vida familiar de Noé, o seu casamento, o modo como ele criou seus filhos, o modo como ele casou seus filhos, o modo como ele trabalhava na agricultura, aquilo era um culto a Deus e aquilo chamou a atenção de Deus. E engraçado que eu esperaria de Deus uma recompensa para mim, né? Assim, poxa, a minha vida tem chamado a atenção de Deus. Meu casamento, no meio de uma geração que se divorcia da noite para o dia, chamou a atenção de Deus. Os meus filhos, no meio de uma geração que não quer saber do Senhor, que desobedece pai e mãe, que não honra a autoridade, meus filhos chamaram a atenção de Deus. O meu trabalho numa geração onde há corrupção, engano, desvio, defraudação, abuso, exploração, o meu trabalho chamou a atenção de Deus. Poxa, que legal, então Deus agora vai me dar uma recompensa bacana por causa do meu estilo de vida. Aí Deus vem e diz assim, Noé, eu vou mudar a tua vida completamente. Até aqui tu era agricultor, até aqui tu tinha amigos que iam na tua casa. Noé, é o seguinte, eu vou te dar uma palavra e essa palavra vai trazer inimizade, vai mudar o teu cotidiano, vai te colocar no meio de uma revolução interior. E seguinte, tu vai fazer uma parada para mim que tu nem sabe como, tu não tem habilidade, tu nunca trabalhou com madeira, mas tu vai fazer uma arca para mim, eu vou te dar as medidas e vai cair um dilúvio, mesmo que nunca tenha chovido até aqui, vai cair um dilúvio. Cara, a recompensa que Deus deu para Noé foi algo completamente desconhecido da vida de Noé, algo que mudou a vida de Noé, e inseriu Noé em um ambiente totalmente novo e desconhecido. Né? Eu não sei os irmãos, mas assim, isso aqui para mim é algo completamente novo. Esse papo dessa reunião online, eu nem tenho muita habilidade com esse negócio. Esses dias um amigo meu me chamou para fazer um podcast. Eu digo, meu irmão, isso é de comer, é de botar no cabelo, é de vestir, o que é isso? É algo totalmente novo, né? E aí os irmãos aqui da igreja têm apresentado algumas ferramentas novas para a gente, para que a gente faça a mesma coisa de um modo diferente, para que por meio dessas ferramentas novas a gente agrade a Deus através das nossas reuniões, das nossas comunhões, mas é desconhecido para mim. Eu não sei me relacionar ainda muito bem e por ser desconhecido, isso me gera ansiedade. Tudo que é desconhecido, tudo que é novo, tudo que a gente não tem controle, tudo que a gente não tem habilidade, tudo que a gente não... Tudo aquilo, toda onda que a gente não surfa bem, Rodrigo, dá medo e ansiedade. E quando eu olho 100 anos de trabalho de Noé, irmãos. 100 anos, Rodrigo, o cara trabalhando numa parada totalmente nova para ele, num tipo de construção que ele não tinha habilidade, visando um futuro de dilúvio que até então era desconhecido, até aqueles dias nunca havia caído chuva do céu. Imagina se foi difícil para Noé, irmão. 100 anos naquela empreitada nova, tudo porque ele agradou o coração de Deus. Eu queria perguntar para os irmãos aí, os irmãos pensassem e respondessem para si mesmos, na escala de 1 a 10, quanto você acha que foi difícil para Moisés
aquela vida ali, daqueles 100 anos, naquele trabalho para Deus. Se coloca no lugar de Deus aí, Rodrigão. Você, Rodrigo, aí, vou perguntar para tu, tu bota o dedo, faz o dedinho assim, na tua soma, de 1 a 10, em grau de dificuldade, de ansiedade, de... Quanto você acha que foi difícil aí para Noé? 10? Eu também acho, irmão. Foi muito difícil para Noé. Só que, continuando essa parada, Rodrigo, a Bíblia diz que caiu as chuvas, o dilúvio aconteceu, e o nosso irmão Noé ficou 40 dias dentro daquela arca que ele fez. E detalhe, o cara nunca tinha feito arca, aquela era a primeira arca que ele tinha feito, e ela era o que estava servindo para salvar ele. Eu estou fazendo um carrinho, Rodrigo, aqui em casa para o meu filho, eu e ele, num trabalho de robótica. Rapaz, eu já quebrei esse carro umas 10 vezes nessa quarentena. A ver se o bicho fica bom. Noé não teve essa chance não, irmão. Ele fez e quando a água caiu, a bicha tinha que estar pronta e tinha que funcionar. E aí o cara passou 40 dias, Rodrigo, naquele aguaceiro, dentro daquela arca que o cara fez sem nunca ter feito antes. Imagina aí, meu amigo, 40 dias dentro de uma arca, o pau d'água caindo ao redor dele, gente morrendo, e ele dentro da arca com mulher, filho, sogra e um pau de bicho que ninguém sabia contar. Rapaz, eu fiquei olhando essa história de Noé, cara, eu disse, meu Deus, a minha quarentena é uma maravilha. Porque eu tenho meu filho, eu não tenho genro nem nora ainda para perturbar minha cabeça. Meus filhos são crianças. Aqui dá uma doida, esses dias a mulher mandou eu comprar 2 quilos de batata, eu fui comprar de 1 em 1 para poder sair de casa. E ver algo novo. Né? E aí, Noé não, irmão, era dentro do barco sem poder sair, tudo que ele via do lado de fora era juízo e gente morrendo e água. E o cara ali. Depois disso, foi 150 dias para as águas começarem a baixar. 150 dias até as águas baixarem. 340 dias, Rodrigo, dentro daquele negócio, irmão, com bicho mijando e fazendo cocô, com mulher, com nora, com filho, sem poder sair para canto nenhum e sem ter um aplicativo desse para ele fazer uma reunião com os irmãos, uma live, né? Falar com o pastor. Era só a família dele, irmão. Não tinha negócio de pastor, não tinha nada, não. Aí eu pergunto a vocês, se fosse nós, dentro de um barco desse, navegando sobre águas de juízo, sem contato com nada exterior, de 0 a 10, irmão, vocês acham aí de dificuldade, de ansiedade, de pressão? De 0 a 10, Rodrigão? Agora vem o pior dessa história. Noé passou 340 dias naquele negócio daquela arca, a onda dando para um lado e para o outro, as águas do dilúvio que cobriu o Himalaia, 7 metros acima do Himalaia. O Himalaia é o maior monte do mundo e as águas ficou 7 metros acima do Himalaia, irmão. Aí você vê a profundidade das águas que eram aqueles dias. E você dentro de um barco daquele, cheio de bicho, com a tua família inteira. E um detalhe, Rodrigo, um detalhe. O barco não tinha leme. Imagina, irmão, a onda sacudindo, a água jogando o barco indo para cima do monte, enquanto as águas ainda não enchiam tudo, e você olhando o barco em se bater num monte, numa serra, num negócio, e você sentir um bicho daquele, uma direção, um guidão, um cabresto para você mudar a direção do barco, porque o barco não tinha leme. Imagina aí a ansiedade do coração de Noé, vendo a arca indo em direção a um monte, uma árvore, uma serra, uma montanha, e ele sem ter o controle daquele bicho para desviar o barco daquele lugar. Imagina a ansiedade do coração de Noé, porque uma das traduções para a palavra ansiedade, Rodrigo, é medo, sofrimento derivado da incerteza. Toda ansiedade ela surge
A ansiedade é o meu o sofrimento que vem contra mim por causa da incerteza do amanhã. Toda vez que eu estou sendo abatido pela ansiedade, pode ir lá olhar, que na maioria das vezes é por causa que eu perdi o controle da situação, eu não sei o que vai acontecer em seguida, eu não tenho o controle do que vai acontecer depois, e isso gera ansiedade. Noé passou um ano num barco, numa estrutura, que estava ali para salvar ele, e ele não tinha controle nenhum daquilo. Imagina aí agora, Rodrigo, o grau de ansiedade no coração de Noé de 0 a 10. O que você acha, irmão? Eu acho que foi muito difícil. Quando eu vi essa parada de Noé, eu disse, meu Deus, eu estou ansioso com o quê mesmo? A gente está aí de quarentena, em casa, mas de todo jeito o Senhor tem nos assistido, não faltou o que comer, não faltou o que beber, não se gastou a nossa roupa. Tivemos aí o Covid, mas o Senhor nos curou. Nossos familiares estão bem. Aí a esposa de um irmão da igreja, grávida de 6 meses, falece de Covid. E aí o Senhor diz, e ela está bem, porque a morte já foi vencida na cruz, então não tem o que vocês estarem aí apavorados, nem ansiosos quanto ao dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal, né? E então, irmãos, eu vim para a palavra de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, aqui eu quero entrar na palavra, no versículo 7, que Pedro diz assim, irmãos, no mais, lancem sobre o Senhor as vossas ansiedades, sabendo que o Senhor tem cuidado de vós. Eu quero partir com vocês agora, dentro dessa perspectiva de que ansiedade é o sofrimento provocado pela incerteza, pela falta do controle, né? Pedro, eu acho engraçado que a gente está falando aqui do cara mais hiperativo, o cara mais como é que eu posso dizer, irmão? Mais sem controle, o cara mais louco que tinha no meio daqueles apóstolos, eu acho que era Pedro. Era o mais sanguíneo, era o mais espiritado. O cara agora está escrevendo uma carta, Rodrigues, assim, irmão, não sejam precipitados, né? Descansem aí. Eu sei que a ansiedade é algo inerente do ser humano, é algo próprio da condição humana, mas deixa eu falar para vocês, irmão, coloquem a ansiedade de vocês no Senhor e saibam que o Senhor tem cuidado de vocês. Então, olha só, Rodrigo, que coisa interessante. Se ansiedade é um sofrimento provocado pela incerteza do amanhã, Pedro está dizendo que se eu estou sofrendo com a incerteza do amanhã, se eu estou sofrendo com a falta de controle do amanhã, se eu estou sofrendo com aquilo que ainda está escuro para mim em relação ao amanhã, a saída para mim, sair da ansiedade, é lembrar que ontem o Senhor cuidou de mim. Lancem sobre o Senhor as vossas ansiedades, sabendo que o Senhor tem cuidado de vocês. Se o dia de amanhã e a incerteza dele está trazendo sobre vocês ansiedade, a saída é olhar para o ontem e ver que ontem Deus cuidou de vocês. Ele tem cuidado de nós. Então, eu quero falar sobre isso, assim, como trabalhar, né, como adquirir uma mentalidade, uma estrutura e uma estatura no Senhor, de modo que o amanhã e a incerteza que ele traz, aquilo que ainda é escuro para mim do amanhã, as perspectivas do futuro, elas não venham abater sobre mim com ansiedade, mas que a certeza da minha trajetória com Deus até aqui me traga condição de encarar o amanhã, mesmo sem eu estar vendo ele completamente, de modo esperançoso. Amém? Então, abre aí Lucas capítulo 12, porque eu quero falar para vocês sobre isso, irmãos. Eu sou bem imperativo, né?
eu sempre estive na linha de frente de muitas coisas, eu sempre fui pioneiro em muitas coisas, e eu acho que isso faz parte do meu DNA. Por causa disso, sofri mais, por causa disso, acertei mais, por causa disso, experimentei coisas primeiro do que outras pessoas que eram mais cautelosas, mas também quebrei muita cara. E durante muito tempo, eu fui muito criticado, né, em relação a essa postura e em relação, muitas vezes, à ansiedade do meu coração, eu querer logo ir para frente e agilizar e resolver. Tem gente que vê as coisas acontecendo e tem estrutura e consegue ficar ali sem se meter para resolver, sem buscar solução para a coisa. Eu nunca fui assim. Eu sempre, se vi um problema, não tinha, eu queria pular dentro e resolver. E aí fui muito criticado por causa dessas atitudes, né? E quando falava e confessava ansiedades, eu era sempre criticado, porque eu sempre ouvi que crente não pode ter ansiedade. Mas aí, se você é comigo aí, Salmo 38, tem um cara que eu gosto muito dele, é meu irmão em Cristo, e é seu irmão em Cristo. Esse cara foi um rei, o nome dele é Davi, todo mundo conhece, né? Nosso irmão Davi. Olha o que é que Davi, Rodrigo, olha o que é que Davi, João, diz aqui em Salmo 38, versículo 9. Ele diz assim, ó, na tua presença, Senhor, na tua presença estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade eu não te escondo. Tá vendo aí, Rodrigo? Tá vendo aí, Júnior? Davi está dizendo assim, ó, eu sou rei, um homem amado por Deus, escolhido para que da minha linhagem viesse o Messias, e eu tenho ansiedade. Eu sofro pela incerteza. Eu passo angústia com o amanhã que me é incerto e cujo qual eu não consigo controlar. Então, irmão, eu quero quebrar aqui um mito. Eu acredito que esse seja um mito que vocês não sofram com ele, mas eu sofri muitos anos com isso, com esse mito de que crente não passa por ansiedade, por crise de ansiedade, porque Davi está dizendo que a ansiedade dele ele não escondia do Senhor. O apóstolo Pedro está dizendo que para a igreja, que a igreja colocasse a ansiedade dela no Senhor. E em Lucas capítulo 12, Jesus chama um maluco que andava com ele. Esses caras eram os discípulos dele. Era só João, Tiago, Pedro, Tomé. Essa moçadinha fraca aí, viu, irmão? Esses irmãos que começou essa igrejinha aí, naquele tempo. Os irmãozinhos meia boca. Os crentes réis meia boca, né? Esses irmãozinhos aí, em Lucas 12, Jesus vai bater um papo com eles. E olha só, os caras tinham ansiedade, irmão. Os caras não eram espectro de luz, não. Eles eram gente, e como gente, tinham ansiedade. Aí Lucas 12, 22 diz assim, ó, a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, por isso digo a vocês, não estejam ansiosos quanto à vida, com o que vão comer, nem com o corpo, com o que vão vestir. Olha só, irmão. Por que Jesus está tratando sobre não ser ansioso em relação a essas coisas com os discípulos? Porque os discípulos estavam sofrendo ansiedade em relação a essas coisas. Então, amado, você que está me ouvindo aí, você que eu não conheço muito bem, né? Eu quero te dizer, irmão, que você pode sim estar sofrendo com isso, faz parte da natureza humana. Rodrigo, se você não concordar com o que eu estou falando, aí depois você me corrige aí para os teus irmãos aí e diz que eu sou doido mesmo, que o irmão falou nada com nada, mas como eu falei, eu vou aqui compartilhar minhas experiências com o Senhor, bater um papo com meus irmãos. Não quero que isso seja eu não concordo com essa verdade. Você tem todo o direito, irmãos, de buscar aí. Eu só estou compartilhando um testemunho e parte do que eu acredito, tá bom? O Rodrigo me deu essa liberdade, nós temos essa liberdade, eu acredito. E se em algo os irmãos, examinando as escrituras, não concordarem, me ajude,
né? Fale comigo, ó, pastor, o senhor falou aquilo ali, mas não é aquilo. Eu estou apto estou aprendendo e sendo desenvolvido pelo Senhor e pela sua igreja. Então, eu posso continuar? Sim, Rodrigão. só para testemunhar disso aí, João, essa palavra do Senhor, se não for para todo mundo, é para mim, com certeza. Né? É bem louco tu és, né? Isso aí eu não posso negar, não, mas a palavra do Senhor, quarta-feira passada, eu ministrei na nossa live, que a gente faz uma vez por semana, toda quarta-feira, e foi o Salmo 38. Foi todo o Salmo 38 que eu preguei, o tema foi sobre ansiedade, né? Sério, irmão? E eu confesso a você que esse é o meu maior gigante de muitos anos. Para mim, não é o diabo a gente tem sabido como lidar, né? Como guerrear contra ele, e desde que não haja brecha, eu sei que ele não nos toca. Mas para mim, pessoalmente, esse é o maior gigante de longe que eu estou em frente. Confesso aqui que é de fato a ansiedade, né? Então, só para testemunhar para ti que esse é o caminho, deixa liberar mesmo assim, isso é importante para nós todos, para quem tem a bênção de não enfrentar esse gigante chamado ansiedade, melhor ainda, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor, que você nunca passe, mas para quem enfrenta, então, eu sei que isso vem como uma armadura e um escudo para a gente saber se proteger e, ao mesmo tempo, uma espada para a gente saber como vencer. Amém. Aí, falando nisso, né? Quando eu bati um papo com alguns irmãos aqui sobre essa palavra, eu tive alguns irmãos aqui da igreja que disseram, não, pastor, eu nunca passei por crise de ansiedade, nada. E aí eu fui falar com os irmãos sobre o que a Organização Mundial da Saúde, como que ela descreve crise de ansiedade, quais são aí os sintomas disso. Eu quero aqui só falar para os irmãos, assim, se você se identifica com alguma dessas coisas, mas vamos lá. Diz que palpitação, coração acelerado, sensação de garganta fechada, suor em extremo, tremor, falta de ar, sensação de desmaio, náusea, formigamento, dor no peito, calafrio, sensação de estar sufocado, medo de morrer ou estar enlouquecendo. São sintomas de quem está passando por crise de ansiedade. Irmão, eu vi na televisão, quando eu tive com Covid, que isso aqui era sintoma de Covid. Parece muito, ó. Falta de ar, dor abdominal, garganta fechada, medo de morrer. Eu vi muitos sintomas disso aqui, igual da ansiedade. Se você assistiu aí por alguns dias noticiários, telejornais, você vai ver que esse tipo de coisa foi bombardeado na nossa nação nesses últimos dias de maneira que eu nunca vi. Então, no mínimo, eu posso te garantir, irmãos, se você não sofreu crise de ansiedade, que o Brasil e as nações estão sendo atacadas por principados que estão liberando essas mentiras aqui, esses negócios aqui, para que as pessoas sintam essas paradas, né? Então, esses são os sintomas que uma pessoa que está sendo acometida de crise de ansiedade sofre. E se você sentiu alguma dessas coisas, pode ser que você não tenha tido Covid, pode ser que tenha sido só ansiedade mesmo, né? E aí, engraçado que Pedro diz uma parada, viu, Rodrigo? Pedro diz assim, ó, lançando sobre o Senhor as vossas ansiedades. Eu fui olhar essa palavra lançar, é a palavra ir a bordo. Ir a bordo. E eu me lembrei de Noé, porque Noé ia a bordo de algo que fez com que ele suportasse aqueles dias, que fez com que ele sobrevivesse aqueles dias, que fez com que ele estivesse acima daqueles dias em relação ao juízo que naqueles dias estava sendo derramado. Noé estava indo a bordo. E quando você olha lá em Gênesis 7, abrir aqui, para você poder abrir comigo também, eu vi um negócio muito doido aqui que diz que Gênesis 7, meu Deus.
Gênesis 7, versículo 17, diz assim, ó: o dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. Noé ia a bordo de algo, Noé ia a bordo de uma arca, e essa arca flutuava sobre as águas. A arca de Noé estava acima das águas. Irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, a humanidade inteira está sofrendo e sendo atacada fortemente pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, pela escuridão do amanhã. As pessoas estão trancadas dentro de casa na expectativa de uma vacina que ninguém sabe se vem, de uma doença que ninguém sabe se cura, de uma situação que ninguém diz como é que pega, pessoas perdendo emprego, empresários quebrando, pastores entregando seus prédios, pastores sofrendo por não saber como é que estão os irmãos, né? Então, essas incertezas têm abatido muita gente, mas a Bíblia está dizendo que Noé ia a bordo de algo que estava acima de tudo isso. E essa palavra que flutuava no original, olha que doido, Júnior, essa palavra flutuava no original, essa palavra, sabe o que ela quer dizer? Um estilo de vida. Noé tinha um estilo de vida que dava a ele uma estatura e uma estrutura que fazia com que ele vivesse acima de todas as realidades dos seus dias. Então, se a ansiedade é algo inerente da condição humana, e nisso eu concordo, eu também concordo que Jesus e o seu evangelho são suficientes para nos dar estruturas, condições e instruções para a gente viver acima dessa estrutura humana que me abate com ansiedade. O apóstolo Paulo diz que quem vive no Espírito colhe coisas do Espírito e quem vive na carne colhe coisas da carne. Se a ansiedade é particular da carne, o Espírito tem equipamentos que me habilitam a estar acima desse controle que a carne quer operar sobre mim. Se a carne sofre com a incerteza do amanhã, o meu espírito pode receber do Espírito do meu Senhor verdade sobre o futuro, que me coloque em paz, agora mesmo. Amém? Amém, gente? Então, eu quero voltar aqui para Lucas 12, porque Jesus está conversando com os seus discípulos estão sofrendo por causa da incerteza se amanhã vão comer e vão vestir. E aí Jesus aqui em Lucas 12, para mim esse é o texto do Evangelho que fala com mais clareza e que traz mais instrução do Senhor para me equipar contra essas artimanhas da carne, contra a ansiedade e na carne quer me abater. E aí eu quero que você venha, volte comigo lá para Lucas 12. Eu quero só compartilhar aqui algumas instruções que eu recebi aqui do Senhor e que eu acredito que vai ser útil para você também. Ei, bem, traz um copo d'água aí para mim? Russo, tu tá tão comportado, Russo, sentadinho aí, tu não tá... Olha só, irmão. É porque a Aline obrigou ele a tirar a barba, e agora ele tá mais quieto. Tá quieto ele, nem conheci, irmão. Sentado no sofá. É ansiedade. Tô ansioso aqui, a fim de sair de casa. Ô, Russo, quando tua mulher pedir para comprar verdura, vai que nem eu, compra de um em um, irmão. Então vamos lá, irmãos, olha só. Jesus em Lucas 12, 22, ele começa a sua instrução aos discípulos, ele diz, por que vocês estão ansiosos quanto à vida, com o que irão comer,
nem com o corpo quanto ao que irão vestir. E Jesus está falando para quem, irmão? Para os discípulos, amém? Sim ou não? E aí, detalhe. Primeira coisa que eu quero aqui, irmão, é, assim, talvez desmistificar. Entra, macho. Esses meninos aí, o Rodrigo, Vitor, esses meninos aí, eles viram Jesus fazer muita coisa, irmão. Eles viram Jesus ressuscitar morto, andar sobre o mar, multiplicar pão, curar gente. Esses caras tiveram muita experiência com o poder de Deus. Mais do que qualquer um de nós e acredito que mais do que qualquer homem depois deles. Eu penso. Eles andaram com Jesus, viram todos os sinais, todo o poder de Deus operando. E interessante, todas as experiências que eles tiveram com o poder de Deus não foram suficientes para dar a eles estruturas que eles pudessem vencer a ansiedade. Eles estavam ali ansiosos. Eu acho que ninguém mais passou por culto de cura do que aqueles discípulos. Eu acho que ninguém mais teve culto de prosperidade do que aqueles discípulos. Os caras viram Jesus multiplicar uma cestinha de pão com peixe que alimentou 5.000 pessoas. E mesmo com toda essa experiência de poder, mesmo com toda essas reuniões com maravilhas, os caras estavam enfrentando crise de ansiedade, porque uma coisa eu falo para você, experiências com o poder de Deus não vão ajudar as pessoas a enfrentar e a vencer o mal deste século. Porque o mal deste século chama-se ansiedade. Irmãos, o Brasil é o país que mais consome ansiolítico no mundo. O nosso país, o Brasil, é o país que mais consome ansiolítico no mundo e o remédio mais consumido no Brasil para ansiedade chama-se Rivotril. E olha só que coisa interessante. Talvez a igreja brasileira seja a igreja que mais propaga e que mais trabalha para que as pessoas tenham experiências com o poder de Deus. Basta você conversar com algumas pessoas sobre o que elas pensam sobre avivamento. Na maioria das vezes, elas vão dizer que avivamento é o porque alguém foi curado ou o morto ressuscitou. Basta você ver como e conversar com alguém sobre o que ela achou do culto. Se o culto foi fogo, se o culto foi gente curada, se o culto teve, meu Deus, a manifestação do poder de Deus, e o culto foi avivado. Mas eu nunca conversei com alguém que disse que foi uma reunião avivada, porque o pastor abriu as escrituras e deu instruções. Nunca vi ninguém dizer que a escola bíblica foi avivada. Assim, é só a minha perspectiva sobre isso. Jesus está conversando com discípulos que tiveram experiências violentas com o poder de Deus e eles estavam ali sofrendo de ansiedade. E eu julgo que o poder de Deus não me capacita a vencer a ansiedade, porque você vai ver em Lucas 12 que Jesus não fez milagre aqui, Jesus deu instrução. E essa instrução que eles receberam aqui foi com que Pedro, lá na frente, dissesse: gente, lance a ansiedade de vocês sobre Jesus. E olha só, sendo nós o país que mais consome ansiolítico no mundo, e sendo nós o país que, na minha ótica, é um dos países que a igreja mais propaga experiências com o poder de Deus, eu acredito, irmãos, que nós vamos ter que mudar essa configuração. Eu acredito que nós vamos ter que investir muito para que nossas reuniões sejam reuniões de instrução,
de ensino, para que os nossos discipulados sejam discipulados para desenvolver Cristo nos irmãos, muito mais do que dar aos irmãos experiências com o poder de Deus, porque na maioria das vezes, experiências, o meu desejo de ter uma experiência com o poder de Deus se refere só a mim. Mas quando eu sou um irmão que busco do Senhor instrução para ter dele a mente dele, isso faz de mim alguém responsável e alguém habilitado para, a partir da mente dele, cuidar do outro. Cuidar das coisas dele. Então, era essa... Eu queria quebrar esse paradigma aí e queria trazer esse conselho, essa perspectiva para vocês. Se os discípulos que tinham tanta experiência com o poder de Deus estavam sofrendo com ansiedade, e Jesus vai agora conversar com eles, dar a eles instruções, de modo que eles vão ser capacitados a não sofrer mais em relação a isso, e a ansiedade ser ela, segundo as organizações de saúde, o mal deste século, eu acredito que, como igreja, a gente precisa buscar essa instrução para ser luz no meio dessa geração que vai estar debaixo dessa treva, irmão. A nossa geração está debaixo desse espírito, dessa treva violenta. E a igreja precisa ser luz nisso. A igreja precisa ser um farol que vai dar esperança a esse povo que está aí. Irmãos, o país que mais consome ansiolítico. E eu não posso dizer para você, irmão, que isso não está dentro da igreja. Não é só os que não são cristãos que estão tomando ansiolítico, não. Porque se fosse, nós não seríamos o que mais toma ansiolítico. Por isso que eu digo que a igreja também está nessa, irmão. O Rivotril está dentro dos púlpitos. O Rivotril está dentro das casas, das nossas casas, irmão. E, de novo, eu não quero aqui te julgar por causa disso, porque os discípulos estavam sofrendo disso. E se tivesse Rivotril naqueles dias, eles tinham tomado. Com certeza. Então, a primeira instrução que agora eu quero falar é: olha o que Jesus falou. Por que vocês estão ansiosos quanto à vida, quanto ao que irão comer e quanto ao corpo que irão vestir? Aí ele diz assim, por quê? Aqui é a instrução que ele quer dar. Jesus reconhece que os discípulos estão ansiosos em relação ao dia de amanhã, quanto que eles vão comer, como que eles vão vestir. Mas aí Jesus diz, não fiquem ansiosos quanto a isso, porque a vida é mais que isso. Então, a primeira instrução que eu quero lhe dar, amado, é amplie a visão. Amplie a visão. Porque toda vez que nós somos acometidos de miopia espiritual, irmãos, o nosso universo de perspectiva ele se reduz. Então, Jesus está dizendo, amados, a vida é mais que isso. Ele está chamando a sua igreja, os seus discípulos, para ampliar o modo como eles veem a vida, o modo como eles encaram a vida. E eu reconheço que para aqueles caras ali, os caras tinham largado tudo, irmão. Um tinha largado a coletoria, o outro a empresa de pesca, o outro a família, o outro sei lá o quê. E estavam seguindo Jesus e estavam ali, cara, e amanhã? Vamos comer o quê? Esse bicho é doido, ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele pega o pão que recebeu, em vez de comer, e ele faz repartir e dar para os outros. Então, rapaz, o negócio é complicado. E aí? Aí Jesus diz, gente, a vida é mais que isso. Se a gente contemporizar para os nossos dias, talvez a ansiedade dos nossos dias seja, rapaz, e nessa crise toda, será que eu ainda vou ter emprego? E nessa crise toda, será que a minha empresa vai sobreviver? Será que a igreja, quando voltar, os irmãos vão estar lá? Será que minha mãe escapa da Covid? Será que eu vou pegar Covid? E meus filhos vão pegar Covid? E será que o Brasil? E será que Bolsonaro? E será? Nossos dias eles estão cercados dessas incertezas. E Jesus está dizendo assim, irmãos, ampliem a visão. A vida é mais que isso. A vida não começou comigo e nem termina em mim. A vida não começou com você e não termina em você. A vida é de eternidade ampla. E Jesus está dizendo, amplia a visão. Irmão, se a vida consistir em só pagar a conta,
Quando Jesus vier e a vida tiver resumido só isso, se fosse só isso, eu vou dizer com vocês, vocês me segurem, porque eu vou dar um pau em Jesus. Mas eu acredito que a vida não seja só isso. Porque Jesus está dizendo que não é. Só que às vezes nós estamos tão míopes espiritualmente que a gente para de ver a vida em sua amplitude e fica que nem menino de trás de uma árvore dizendo: eu estou escondido, pai. E o pai está lá vendo o menino inteiro, o menino está com o olho grudado no tronco, no pé de pau, e ele acha que o mundo inteiro não está vendo ele, que o pai não está vendo ele. Então eu quero convidar você essa manhã a sair dessa miopia espiritual. E, irmãos, a raiz da miopia espiritual é egoísmo. 99% das nossas ansiedades são relacionadas e são relacionadas apenas a nós mesmos. As situações que dizem respeito a nós, nosso casamento, nosso filho. Então, quando você entra nessa de focar apenas nos problemas que te acometem, na incerteza do amanhã que tem a ver com você, e não amplia a visão para o todo, irmãos, isso é uma armadilha e é um ambiente que é muito favorável a toda essa ansiedade, a espíritos e a potestades estarem influenciando o nosso coração e a nossa mente. Então, eu acho que como igreja, aí eu falo agora como igreja, nós vamos precisar, e assim, eu glorifico a Deus porque eu sei que vocês caminham assim, mas no todo, nós vamos precisar deixar de ser uma igreja que busca alguém que nos ame e vamos passar a ser uma igreja que acorda buscando alguém para amar. A gente vai passar de deixar de ser uma igreja que acorda buscando alguém que nos sirva, mas que acorde buscando alguém para servir. Porque essa será uma igreja que saiu de si mesmo. Irmão, a vida em si mesmada, ela não tem sentido. Porque a proposta do evangelho é alguém que não é mais ligado a si mesmo. Ele é ligado a Deus e ao outro. A vida dele tem relação a essas coisas, a essa amplitude. Amém? A outra coisa que eu quero falar ele vai e continua e diz assim, ó, quem de vocês, versículo 25, por mais que se preocupe, por mais que esteja ansioso, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se vocês não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Olha só, irmãos, Jesus, lembra comigo, irmão, Jesus está tratando de discípulos que estão sofrendo com ansiedade. Aí ele está trazendo aqui a perspectiva dele, que fez com que ele observasse o sofrimento dos irmãos. Ele está dizendo, vocês estão sofrendo com coisas assim, de amplitude, com o dia de amanhã, por exemplo, com o que vão comer amanhã, o que vão vestir amanhã. E ele está dizendo, o amanhã é maior do que o hoje. E se hoje vocês não podem fazer muita coisa em relação a coisas pequenas, vocês estão se preocupando com as coisas maiores. Isso é uma mentalidade equivocada, irmão. Às vezes o equívoco faz a gente sofrer. Por isso que o problema da igreja brasileira não está relacionado à falta de fé. A igreja brasileira tem muita fé. A questão é que ela possui fé equivocada. E Jesus está agora conversando com os seus discípulos, dizendo, ó, gente, vocês estão ansiosos por causa de equívoco. Mas deixa eu corrigir vocês. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Ó, que doido! Jesus começa a falar sobre o equívoco deles em querer se mover em coisas grandes, se nem nas pequenas eles tinham condição.
Porque Jesus está dizendo, ó, vocês querem dar solução para as coisas maiores, se todo o trabalho de vocês, nem em coisas menores, consegue resolver. Aí ele manda os discípulos olharem para alguma coisa. Eles dizem assim, olhem para os lírios do campo. E o que é que ele pede para que os discípulos observem nos lírios do campo? Você leu aí comigo? Se você ler comigo, você vai ver que o que Jesus pede para eles observarem é como os lírios do campo crescem. Irmãos, uma das raízes, uma das causas de continuarmos sofrendo em ansiedade é a nossa falta de disposição a querer crescer. A imaturidade gera muita ansiedade. E Jesus está dizendo, discípulos, cresçam. Cresçam, se tornem maduros. Igreja, se torne madura. Igreja, cresça. Jesus vai e diz, irmãos, olha os lírios. Os lírios, eles se entregam ao propósito de crescer. Lá em Gênesis 2, ele diz, e ordenou a terra que produzissem sementes, que gerassem árvores, produzissem sementes segundo a sua espécie. Então, irmãos, qualquer semente semeada no lugar certo, ela cresce. A semente, ela não desobedece o propósito. Se você pegar uma semente e botar num algodãozinho molhado, ela cresce. Basta pôr a semente num ambiente propício que ela cresce. Mas como igreja, a gente está num ambiente propício para crescer, mas a gente quer continuar menino. E a gente, equivocadamente, está se opondo à vontade de Deus e, por causa disso, somos e sofremos com ansiedade, por causa da nossa imaturidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, versículo 11, ele diz assim, há um tempo que é próprio ser menino. Mas é chegado o fim desse tempo e uma nova estação acontece, onde eu preciso largar as coisas de menino e me tornar homem. E essa é uma decisão voluntária, por obediência ao propósito. A semente que germina, germina por obediência ao propósito, da ordem daquele que a criou. Como cristão, como igreja, nós devíamos nos submeter a esse propósito, porque o propósito do Senhor é que a gente cresça. E Yeshua crescia. Mas como igreja, meu Deus, a gente conhece gente que tem 20 anos de crente e ainda é menino. E imaturidade, amado, promove uma estatura perfeita para que a pessoa sofra com ansiedade. Então, a segunda instrução que eu quero trazer para os irmãos é sujeite-se ao crescimento, sujeite-se ao desenvolvimento, sujeite-se à maturidade. Largue o que é próprio de menino, porque o tempo de nos tornarmos maduros, assertivos, efetivos, responsivos e intencionais chegou. Versículo 29, ele diz assim, portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. Não fiquem ansiosos com isso. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino e estas coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 29,
Jesus está dizendo de novo, gente, não estejam ansiosos. Mas aí ele vai falar o que tem também provocado essa estrutura e essa estatura neles. Ele diz assim, ó, sabe por que vocês estão ansiosos? Porque vocês não reconhecem que eu tenho uma aliança com vocês. Porque ele diz assim, ó, os gentios é que procuram essas coisas. Os gentios são eles que, assim, com toda razão, que podem ficar ansiosos. Mas vocês não. Eu não vejo Jesus brigar com os discípulos, mas eu vejo um certo, assim, meu Deus, gente. Irmãos, o macumbeiro sofrer com ansiedade, ok. O espírita padecendo em ansiedade, beleza. Mas nós, que somos o povo do Senhor, a nação escolhida pelo Senhor, um sacerdócio santo dele, e que dele temos a promessa de aliança, irmãos, isso é suficiente para nos ajudar e nos ajustar a não sofrer mais com ansiedade. Reconhecer a aliança de Deus para conosco e que a partir dele nós temos um Pai, faz com que a incerteza do amanhã não venha influenciar o meu hoje. É isso que Jesus está dizendo aqui. E mais, no versículo 31, ele diz que a causa dos discípulos não estarem sendo intensos e profundos em relação às coisas concernentes ao reino de Deus é o desconhecimento dessa aliança e dessa paternidade. Irmãos, todo cristão raso, ele não descobriu ainda que é filho. Então, saber que ele é meu pai e que ele tem uma aliança comigo vai fazer tão somente que eu seja intenso e vai fazer com que a incerteza de amanhã não interfira no meu hoje. Porque meu pai cuidou ontem de mim. Amanhã eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu tenho um pai amanhã que vai cuidar de novo. O meu pai, que é meu pai e que ontem cuidou de mim, é o mesmo pai que amanhã vai cuidar também. Então, a ansiedade que controla o coração do gentio não tem mais como alcançar o meu coração e governar a minha mente. Porque sabendo que eu tenho um pai que cuida de mim e que cuidou de mim ontem, vai cuidar de mim daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. Então, reconheça a paternidade de Deus em sua vida e a aliança que ele tem com você e seja intenso a partir de hoje. Ansiedade, irmãos, é o sofrimento provocado pela incerteza. E angústia é o sofrimento provocado pela convicção. Então, a gente pode sofrer de angústia, mas não de ansiedade. Porque nós temos uma convicção. Jesus sofreu de angústia naquele Getsêmani, por causa da convicção de que ele tinha de cumprir a vontade do seu Pai. Mas Jesus não teve ansiedade lá. A incerteza do que ia acontecer durante os 3 dias não abateu o coração de Yeshua. Versículo 32, ele diz, não tenham medo. Irmãos, a ansiedade é a mãe do medo. Ele diz, não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói,
porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o coração de vocês. Olha só, Jesus conclui sua instrução com os discípulos falando do medo. Medo é um espírito que se acomoda e que se instala e que habita o coração daqueles que não sabem que são filhos. Porque Romanos 8, versículo 8, versículo 14, Paulo diz: o Pai de vocês já vos deu o Espírito dele, e por meio do Espírito dele, vocês se considerem filhos e podem a ele clamar: Abba, Pai. Então, se o medo se instalou em meu coração, isso é sinal de que eu não reconheci que sou filho, de que eu não compreendi que tenho um pai, de que eu não me relaciono com o seu espírito. Então, a última instrução que eu quero dar a vocês é: irmãos, se relacionem com o Espírito do Senhor. O Espírito Santo é aquele que fala verdades em meu coração. Se a ansiedade é provocada pela incerteza, o Espírito me traz convicção, porque ele me ensina toda a verdade. Se a ansiedade é o sofrimento pela dúvida do amanhã, pelo que pode ou não acontecer amanhã, pela minha incerteza do amanhã, eu quero lembrar para vocês do meu irmão Noé. Vocês lembram? 340 dias naquela arca até que as águas baixaram. Então Noé pega um corvo, solta, o corvo vai, rodeia e volta. Então Noé vai, pega uma pomba, solta a pomba vai e volta. Depois ele solta de novo e a pomba vai, e quando volta ela traz o quê? Um raminho de oliveira. Irmãos, imagina você aí, o mundo inteiro ficou debaixo d'água por um ano. Jesus só te falou sobre aquilo ali. Jesus não falou para você a respeito do que vai acontecer quando as águas baixar, quando acabar o dilúvio. Ele só falou: constrói a arca, vai ter dilúvio e faz isso. Pronto. O dilúvio aconteceu, as águas baixaram, e agora? O que ele vai fazer agora, irmão? Como é que vai ser? E onde é que esse barco parou, meu irmão? Porque esse barco está rodando desde quando começou a cair água. Eu não sei nem onde é que vai parar. Onde é que eu vou parar quando essas águas baixar? E aí as águas baixou, não é? De repente olhou, rapaz, que negócio, onde é que eu tô? Devia estar lama por todo lado, com certeza. E uma incerteza violenta no coração de Noé. Com certeza estava ali, porque e agora? O que vai ser? Porque, irmãos, tudo bem, estamos aí há 60, 40, 70 dias aí, dependendo do estado, em isolamento, em lockdown. Ninguém sabe quando vai passar, ninguém sabe quando vai terminar. Mas eu quero perguntar para vocês, o que vai ser quando isso passar? Alguém sabe? Alguém aí podia participar comigo? Quem sabe o que vai ser quando acabar a pandemia e tudo isso? Alguém sabe? Você sabe, Silvio? Sabe, Russo? Você sabe, irmão Alexandre? Eu também não sei, irmão. Eu imagino que Noé também estava nesse jeito aí, mas aí ele soltou a pomba e a pomba traz para ele um raminho de oliveira. A pomba trouxe para ele esperança do amanhã. Ele não sabia como ia ser, mas a pomba já estava trazendo vida do novo mundo para ele. Irmãos, o Espírito Santo, ele está trazendo vida todo dia para o nosso interior do novo mundo, da nova terra, do novo céu. E poderia ser um ramo de qualquer árvore, né? Logo da oliveira. Há uma esperança e uma alegria para o nosso futuro, irmãos. Então, eu termino falando sobre isso. Quando a ansiedade e sofrimento sobre o dia de amanhã e as incertezas vierem sobre você,
Fecha teu quarto, tranca tua porta e ora, e vai falar com o Espírito. Ele vai trazer a alegria do novo mundo. Você não precisa de Rivotril, você não precisa de ansiolítico. A alegria do novo mundo pode ser antecipada para você agora mesmo, por meio do Espírito. Essa é a promessa e essa é a instrução e esse é todo o arsenal de Deus para o nosso interior. É isso que eu queria falar, Rodrigo. Provérbios capítulo 12, eu concluo aqui. Versículo 25. A ansiedade no coração pode abater o homem, mas uma boa palavra traz alegria. Ah, meu irmão. Que o espírito do Abba, o espírito de Yeshua, daquele que deu vida aos mortos e que o ressuscitou ao terceiro dia, traga para você a alegria do novo mundo, uma boa palavra, esperança do futuro. Há um futuro e uma esperança para cada um de nós. Em nome de Jesus.